Invincible. Sejam bem-vindos a mais um episódio de To Be Hero Let's! E nesse episódio começamos a saga da rainha. O episódio começa no ano 26 depois da fundação da Associação de Heróis. Então, cronologicamente, se passa muito tempo antes do arco do Ling Ling e do El Sol, mas que está praticamente no meio do arco da Ciano da Sorte. Está ocorrendo meio que um exame de vestibular para entrar numa certa universidade, que está claramente associada à Associação de Heróis, e aí o povo percebe que tem uma criança no meio e que ela tá indo para fazer esse vestibular. E essa criança é nada mais, nada menos que a Rainha Criança. A Rainha Criança vai lá e vai fazer o vestibular. Enquanto a maioria tava tendo uma grande dificuldade em fazer a prova, a rainha tava lá de boa fazendo. E a rainha termina meio que mais rápido do que todos meio que estavam na sala. A rainha sai da sala e vai se encontrar com seu pai, o Liu Sheng. E quando ele pergunta como foi a prova da menina, ela fala: bom, agora só falta eu me formar em 2 anos. E a professora fica de bico aberto quando vê que a rainha atingiu a nota perfeita de 120 pontos. Ou seja, não podemos subestimar essa mulher, pois essa mina tem muito potencial. Você saiu cedo, né? Como é que foi? Eu tenho que correr. Preciso me formar em 2 anos. E aí a gente já vai nesses 2 anos depois. O ano 28. Mesmo ano onde a Ciano e o Lu vão ouvir o discurso da rainha. Na qual meio que o seu nome verdadeiro é Liu Wei. Mas eu prefiro chamar ela de rainha porque essa garota realmente tem potencial. A rainha virou oradora meio que da sua turma e se tornou a jovem mais genial da faculdade onde ela estava estudando. E aí que a rainha mete seu discurso. Bom, ela começa dizendo que o reitor a chamou de genial, mas ela não gosta de apresentações assim. Neste mundo, desde que nasceram, as pessoas vivem para ser alguém aos olhos dos outros. A confiança vem deles, mas também vem direito dentro de nós. Portanto, seu objetivo de terminar a faculdade em 2 anos não era para ser chamada de genial. Era para mostrar que ela pode se tornar uma heroína. Que ela pode mudar esse mundo. E aí começa a tocar a música tema da rainha, Queen of Stars. E aí a gente vê a reação das pessoas meio que com o discurso. Bom, 2 homens estavam rindo muito do discurso da rainha, acreditando que era bobagem. Mas a garçonete não, ela tava levando muito a sério isso. Tanto que ela tira as bebidas e fala pros 2 pagarem a conta. A rainha continua seu discurso dizendo que faz 28 anos que ocorreu a queda da Aurora. E esse evento vai ser explicado futuramente. Apesar de serem protegidos pelos autoproclamados heróis, também eles passam conflito entre eles e vivem tragédias por conta desses conflitos. E por mais que a associação tenha tomado medidas, todas são soluções temporárias. Isso acontece porque quem cria os heróis são as pessoas. E a vontade delas não pode ser definida facilmente. E é só por uma liderança melhor que vão meio que atingir uma nova ordem. Por isso ela está mostrando que ela vai ser a maior. E acredita que pode criar essa ordem. E daí a gente vê meio que há mais mulheres meio que vendo a rainha. Principalmente uma menininha de cabelo rosa. E guardem ela, pois ela literalmente vai ser a protagonista do próximo arco. A rainha continua discursando, dizendo que ela pode também usar esse poder para, além de ajudar, ensinar para as novas gerações. O que a rainha mais quer
é destruir e superar o índice de confiança. A desordem só gera mais caos. E ela vai trazer a ordem pra esse mundo. E aí a gente vê o Mickey, o chefe da Ciano, meio que do arco anterior. E que também vai ser o futuro chefe da rainha. E ele até fica surpreso, dizendo, pô, não acredito que ela disse isso. E a quem fala, olha, com o pai sendo um bem emotivo, a filha tem que ser mais delirante do que ele. E o Mickey, por favor, não subestime as palavras dela. Mickey acredita que quanto mais alguém se atreve a falar e pensar, gera mais identificação e rebuliço. E a quem já logo fica preocupada, pois ela sabe no que essa chefe estava pensando. Pois, por causa desse discurso, a tensão entre homens e mulheres aumentou. E também por conta do caso extraconjugal que ocorreu entre os dois ex-ex. Então, deixar a rainha mais popular só vai piorar as coisas. E o Mickey? E quem disse que eu só tava pensando nela? Pois ele vê ela liderando uma nova ordem de heroínas. Na verdade, isso só é questão de tempo. E aí voltamos pro discurso da rainha, onde ela discursa dizendo: Ets simboliza cada um de nós, mas também carrega a aspiração a possibilidades infinitas. E um dia se tornará a sua coroa. E foi assim que ela se tornou a famosa rainha. E, gente, eu já falei que essa garota tem potencial? Simboliza cada um de nós, mas também carrega a aspiração a possibilidades infinitas. E em um dia, ele se tornará a minha coroa. A rainha logo se populariza e já é contratada pela DOS. E é aí que somos apresentadas a outra heroína, a Boa. Ela é uma heroína que tem a combinação perfeita de força e beleza, que participou de um podcast e ganhou muitos fãs. E com o discurso da rainha, a Boa rapidamente subiu na classificação e está entre os 10 mais. E aí a gente vê muita propaganda de várias heroínas, e aí aparece ele, o personagem que eu tava mais esperando para aparecer nesse anime. E olha que ele apareceu bem cedo. Um garoto que tava vendo as propagandas, meio que pra todo lado, e ele tá com um bichinho. Agora só tem propaganda de heroína, né? Mas tem rolado bem mais missões. Então de boa. Vem, Joãozão. Vou passar dessa fase. O tempo vai passando, a DOS vai começando a se recuperar, meio que após, meio que de uma acirrada rivalidade que ela tem com a AMD, que, como sabemos, é meio que provavelmente a agência do El Sol. E aí vamos para o 16º meio que torneio de classificação de heróis. E a gente vê a Boa tentando enfrentar o herói Sorriso, que é o atual Ets. E aí a gente vê uma luta bem coreografada e animada da Boa e com o Sorriso. E a gente vê que a Boa é muito rápida e o Sorriso... Bom, ele meio que luta com um sorriso, né? E a Boa consegue vencer do Sorriso jogando pra parede e tentando dar uma machadada nele. Enquanto isso, a rainha já tá atuando como uma heroína. E ela vai salvando de uma garota de um monstro que com certeza tá infectado pelo medo. E aí a gente tem as demonstrações de poder da rainha. Pois com um som simples pra cima, que a gravidade começa a ir para mais alto. Pra cima. E todo esse 16º torneio e o resgate da rainha para a garotinha estão acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo que o Mickey tava jogando meio que golfe e ele acaba vencendo. Pois sua fé é melhor do que a habilidade. Depois, o Mickey reúne a rainha e a Boa. E o Mickey parabeniza as duas. Pois uma conseguiu entrar nos 10 mais, meio que nos 18 anos. E a outra se tornou a segunda ex-mulher da história. Por anos ele brigou muito com a AMD e pagou pelo sacrifício. E não imaginaria que iria superá-los. E tudo graças às duas. Mickey diz que a ascensão da Boa não pode ser descolada no discurso da rainha. Portanto, a Boa tem que agradecer a rainha. Mas pareceu que o clima tava meio frio entre as duas. A Boa acha que o Mickey tá sugerindo que ela dê o título de Ets pra rainha no que vem. A sua confiança pode ter aumentado por causa dela, mas ela também se esforçou muito pra chegar onde ela está. E aí o Mickey toca nela e fala: olha,
Não se esqueça que você foi escolhida por mim. E sabe dos sacrifícios que ela teve que fazer? Dando a entender que essa rainha também tem um segredinho sujo. A rainha fala para os dois, dizendo que porque eles não precisam que eles entregam para ela o título, pois virá naturalmente dela. O Mickey fala que não, que ele só tava preocupado que essas duas brigam. E olha que não vai ser nem a primeira e última vez. E a rainha termina dizendo que só há um Edson no mundo. E essa falsidade não tem lógica. E depois que as duas saem da sala com o Mickey, meio que a boa, meio que fala, olha, eu não sei qual é a sua relação com o Mickey, mas ela fez que ele gastasse todos os custos de marketing com um discurso dela. E ela avisa que uma heroína não vive só de palavras. E a rainha sabe bem, por isso ela quer mudar as coisas. Pois se desse pra resolver tudo na conversa, aí ela não estaria perdendo tempo com ela. E claro que isso me irritou a boa. Embora que a rainha nem tenha intenção nisso. E eu acho que ela nem tem ciência que meio que humilhou a gata. Então a boa tenta atacar ela. E a rainha já manda que ela pare. A boa é afetada pelo poder, mas ela ainda conseguia se mover só um pouquinho. E essa tensão só é interrompida pela aparição do bichinho fofo do menino. E o menino tava meio correndo atrás do fofinho. Boa se livra meio que da regra da rainha, porque a rainha se distraiu com o bichinho e a boa só sai embora furiosa. E aí o menino meio que já pega meio que o seu bichinho e meio que pergunta se não atrapalhou essa conversa. E ainda fala pro bichinho meio que pedir desculpa pra moça. Oiê, olha, eu sinto muito por isso, viu? Eu não atrapalhei a sua conversa, né? Ai, a culpa é sua. Dá logo e pede desculpa pra moça, vai. E a rainha até gostou de ir embora. Mas por alguma razão, ela não consegue controlar seu corpo. E nem mesmo seus olhos. E aí o garoto se apresenta. Ele é o Joãozinho, 15º da classificação de heróis. E enquanto ele vai falando com a rainha, meio que ela só prestava atenção no bichinho. E uma coisa que temos que concordar com a rainha é que realmente esse bichinho é muito fofo. Sou o Joãozinho, 15º na classificação. Você deve ser a lendária rainha, né? Isso? Eu não consigo desviar meu olhar. Incrível demais. Essa criatura, ela é tão fofa. Eu quero apertar. O nome dessa fofurinha é Joãozão. E aqui é a meia cara do sub-BR dos nomes. Joãozinho e Joãozão. E o curioso é que o Joãozinho meio que fala que o Joãozão é seu filho. E com certeza isso será explicado no arco dele. Que de quebra esse é o arco que eu tô mais esperando. E nisso temos uma cena adorável da rainha tocando no Joãozão. Faz isso, nojento, isso é muito feio. Então... Que macio. O Joãozinho vê que o Joãozão realmente gostou da rainha. E aí o Joãozinho fala, olha, já que você te corpou, quer ir pro meu AP? E nisso os dois vão, e meio que o Joãozinho soube que agora eles vão ser vizinhos, já que eles moram na Torre dos Heróis. E o Joãozão não se desgruda da rainha. E a carinha da rainha é muito adorável aqui. Ei, você se mudou pra Torre dos Heróis? Ai, que legal. A gente vai ser vizinho. Vê se aparece. E aí vamos ao ano 34 e temos uma notícia sobre a FOMO, que é meio que uma outra empresa que tá deixando as mulheres com visões mais independentes. E cada vez mais pessoas podem se tornarem heróis. E o executivo da AMD, Shang, renunciou e criou a Tree-Man. E aí vai falando que o número de novos heróis vai aumentando de maneira impressionante, de 14,7%. E não é só os principais, mas como meio que vai formando mais novas agências de heróis. E como sabemos, quem se tornou o novo CEO da AMD foi o Tio Yan. E o CEO meio que da FOMO é o Zack. E aí vemos esse novo CEO, que fica embasbacado. Pô, o velho Yan foi para a AMD? Quando foi isso? Bem, cada um tem seus sonhos, eu espero que eles realizem os dele.
E eu não sei vocês, mas eu sinto que esse aí vai ser o mais tranquilinho dos serios que a gente tem aqui. O velho Ian foi pra MD? Quando que foi isso? Isso tem relação com o escândalo entre palito de fósforo e chama furiosa? Sendo parceiros de negócio, vocês tiveram grandes divergências? Cada um tem os seus sonhos. Eu espero mesmo que ele realize os dele. E aí a gente vê a rainha que tá com o Joãozinho e o Joãozão. Realmente esses dois gostaram da rainha. E daí eles vão ouvindo mais notícias, como o Ian já ter lançado um novo herói, Garoto Dragão, que é um dos heróis que vai estrear nessa temporada. E a notícia do herói Enriste. Mas claro que o Joãozinho tá mais ocupado tentando cuidar do Joãozão. E é enquanto eles estão nesse pula-pula que meio que eles mudam de canal. E tá lá meio que a música da Ciano. E mano, a rainha virou praticamente uma mamãe pro Joãozão. Você não pode brincar com o controle quando eu estiver assistindo. Você entendeu? E é nesse momento que a rainha e o Joãozinho e o Joãozão conhecem entre aspas, a Ciano. E os dois ficam hipnotizados. E aí ocorre um corte onde a rainha parece de desubada para entediada quando vem a Ciano pela primeira vez. Ela canta pra caramba. E ela é tão linda. Prazer, rainha. Eu sou a Ciano da Sorte, mas pode me chamar só de Ciano. A Ciano vai conhecendo meio que a rainha e os Joãozinho e o Joãozão. E o Joãozinho e o Joãozão gostam também da Ciano. Eles conversam e meio que o Joãozinho sabe que meio que a Ciano toca quando alguém tocado pela Ciano ganha sorte. E a Ciano fala que é sim, mas ela não sabe bem como funciona. A rainha acha que a sorte por si só é um conceito, pois não tem como mensurar. E a Ciano concorda com a rainha. E aí que o Joãozinho meio que lembra que vai ter meio que o 17º torneio. E pergunta por que a rainha não vai meio que pedir boa sorte pra Ciano. Mas a rainha sente que não precisa, pois ela não quer que todos achem que ela se tornou Ets por sorte. E a Ciano vai lá e vai tocando no Joãozinho. E ela acha ele macio. E o Joãozinho, olha, ele parece fofo, mas caso ele fique grande, você vai ver como ele fica irritado. Enquanto isso, parece que a boa meio que tá pedindo pra um anônimo vir investigar algo e não vai garantir que ela vai entregar o posto de Ets para a rainha de mão beijada. E aí que começa o 18º torneio de heróis. A rainha já entra no estádio e ela já vê seu adversário. Só que não é a boa. E se é alguém cujo nome não tá registrado formalmente? É o Ets! E ele não fala nem um minuto. Uma verdadeira zebra. Inclusive, o seu nome ainda falta ser registrado formalmente. A rainha estranha que a boa perdeu para esse cara. E ela vai usar o seu cajado para assim meio que invocar meio que mais os seus poderes. Só que no momento que ia tocar, só com o som do estalar dos dedos, a rainha tá lá caída. Sim, não teve luta nesse episódio. Só tá lá a rainha caída. Caída. E isso faz a gente questionar o quão forte o Ets pode ser. O que é isso? O que foi que aconteceu? Pela primeira vez, a rainha perdeu. E toda essa notícia do Ets derrotando a rainha já meio que se populariza. E a rainha tá lá vendo as notícias meio que cagando no seu quarto. E aí ela vê meio que um show de, teoricamente, de comédia, meio que um Saturday Night, ou um Jimmy Kimmel, fazendo meio que piada, meio que ocorreu no torneio.
E quem apresentava é um homem. E tadinha da rainha, ela tava experimentando meio que o fracasso pela primeira vez. E aí que vamos para o Liu Shang, ele ligando preocupado para o Mickey. E eles estão inculcados sobre quem é esse cara que apareceu e derrotou a rainha. Nem imagens meio que do torneio meio que foram apresentadas. E quando o Mickey vai pro último andar só para se encontrar com o Eds, não tem o Eds aí. E aí a gente vai pra Boa. E quando a gente vê que ela tá vendo uma notícia, e ela estava vendo o mesmo stand-up que a rainha tava vendo, e a Boa recebe meio que a informação que ela tava pedindo, e ela se irrita, pois a rainha é filha dele. E nota que ela tava em volta de partículas de medo. E isso não é bom sinal. E o episódio acaba aí.